Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. O governo brasileiro tem dois grandes desafios na área econômica no atual momento. Nós temos a necessidade de criar um programa de transferência de renda, um colchão de proteção para aqueles mais vulneráveis, um colchão de proteção expandido em relação ao Bolsa Família para os mais vulneráveis, dentro de um contexto de pandemia, dentro de um contexto de gravíssima crise econômica, dentro de um contexto onde o Brasil vai ter a maior retração do PIB em um único ano de toda a sua história. O Brasil é um país pobre, é um país que precisa realmente de mecanismos de transferência de renda como forma de mitigar a pobreza e a extrema pobreza no país. Do outro lado, nós temos um grande desafio em relação à necessidade de implementar uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é muito ruim, muito ruim. É um sistema tributário que não incentiva a produção, não incentiva o crescimento, é um sistema tributário que acaba cobrando muito imposto do consumo, acaba cobrando pouco imposto do resultado das atividades econômicas, além de ter problemas no que diz respeito à assimetria na cobrança de impostos entre os mais ricos e os mais pobres. Diante disso, o governo apresentou aí algumas ideias para tentar levar adiante o Renda Cidadã e a reforma tributária. Comecemos aí pela reforma tributária. A ideia do governo é muito ruim, a proposta do governo é muito ruim. Ele sugere que você vai ter uma desoneração da folha de pagamentos das empresas e, em troca, você teria aí um imposto nos moldes da antiga CPMF. Bom, a desoneração da folha de pagamento das empresas, ela pode ser até uma boa ideia, na prática torna a contratação de pessoas mais barato e tal. Isso já foi tentado no passado, até no próprio governo Dilma houve ali uma movimentação de desoneração da folha de pagamento das empresas para tentar gerar empregos. Agora, a forma de financiar através de uma CPMF não faz muito sentido. A CPMF é um imposto muito ruim. É um imposto que acaba sendo regressivo, porque ele vai impactar mais da renda dos mais pobres do que dos mais ricos. Ele tem um efeito cascata muito distorsivo, porque na prática você vai começar a cobrar imposto ao longo de toda a cadeia produtiva e vai cobrando imposto sobre imposto. Você passa a cobrar imposto sobre atividades que não são econômicas. Imagina, você manda recursos para sua mãe ou para o seu filho e aí vai ter que pagar CPMF. Não faz muito sentido. É um imposto que nenhum país sério adota nos dias atuais. Então não há por que pensar e insistir numa ressurreição da CPMF. A não ser o fato de que é uma arrecadação fácil, né? Você arrecada fácil e arrecada um grande volume de dinheiro num período de tempo relativamente curto. Pelo lado da Renda Cidadã, que na prática é o Renda Brasil, né? Trocou de nome apenas depois do presidente Jair Bolsonaro ter prometido que ninguém falaria mais de Renda Brasil, e o que acabou acontecendo na prática é que você trocou o nome e mantém um projeto nas mesmas bases. Então, o Renda Cidadã, que seria uma extensão, uma ampliação do Bolsa Família, abarcando mais gente, pagando um benefício um pouco maior, ele seria financiado, esse programa, o programa Renda Cidadã, com recursos do Fundeb e também com recursos dos precatórios. O Fundeb é o fundo da educação básica, é o fundo que financia a educação básica. Não faz sentido você tirar recursos da educação básica, para um programa social. E aí também tem uma malandragem, é o drible no teto, afinal, teto de gastos. O Fundeb ele não está sujeito ao teto de gastos. Então, na medida em que você coloca um novo programa social no Fundeb, ou pegando recursos do Fundeb, ele também estaria driblando o teto de gastos, não estaria submetido aos limites impostos pelo teto de gastos. E a segunda fonte de financiamento desse programa social, além do Fundeb, além de recursos do Fundeb, seriam recursos dos precatórios. Precatórios são o seguinte: quando você tem um dinheiro a receber do governo e o governo não te paga, você entra na justiça e, vencendo na justiça, a justiça te dá um precatório. Na prática, é um reconhecimento formal da dívida. O governo te deve aquele dinheiro.
Como na prática o governo deve dinheiro a muita gente, tem muitos precatórios. Então vai se formando ali uma fila, onde todo ano o governo reserva um pedaço do orçamento para pagar os precatórios. O que está sendo sugerido é que o governo pagaria o mínimo dos precatórios, o mínimo. E com essa sobra de recursos ele colocaria no Renda Brasil. Em bom português, o governo está sugerindo um calote. É isso. Quer dizer, pessoas que têm a receber do governo num determinado ano receberiam mais para frente, porque o governo passaria a pagar aí um mínimo em relação aos precatórios. Isso é muito ruim, porque o governo dando esse calote, porque na prática é um calote. No futuro, quando empresas quiserem prestar serviços por governo, certamente elas vão cobrar mais caro, porque elas vão perceber que o risco delas tomarem um calote é ainda maior. Então, no que diz respeito à política social, a gente está falando de drible o teto, na prática é isso, e calote. Então, são duas ideias muito ruins. E no que diz respeito à reforma tributária, CPMF não, né? CPMF não faz nenhum sentido. Existem muitas outras formas de você reformar o sistema tributário brasileiro e a forma mais fácil não me parece a mais adequada. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, caso você viva no Brasil ou você viva no exterior. Além disso, vou colocar aqui, linkado no descritivo desse áudio, o curso sobre Estados Unidos, o novo curso sobre o Petit Jornal, do Petit Jornal, que começará na semana que vem. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.